E aí galera, aqui quem tá falando é Fábio Coelho do Vozes e Trovões. Eu tô aqui nesse vídeo para responder as perguntas mais repetidas aqui no meu Instagram. E vamos que vamos tentar aqui esclarecer pra galera que essas perguntas o pessoal faz direto. E aí eu já gravo esse vídeo aqui, se alguém perguntar mais uma vez, eu vou falar, arrasta pra cima aí, vê esse vídeo e seja feliz. Então, o objetivo aqui é responder as perguntas tensas que a galera tem dúvida e trazer a minha perspectiva para essas dúvidas, né? Sempre trazendo a perspectiva bíblica. Mas antes disso, quero avisar o seguinte, que nesses dias 2, 4 e 6 de fevereiro, nós vamos estar realizando um seminário profético online. A gente vai estar falando sobre o profético, vão ser 3 aulas sobre o profético. E o tema é trazendo clareza sobre o profético bíblico. Então, o que acontece é que nesses últimos anos, nessas últimas décadas, principalmente no meio pentecostal e carismático, o profético ele se tornou muito voltado ao misticismo, por causa de um profético fundamentado na experiência das pessoas, né? Por aquelas pessoas sentiam, o que as pessoas sonhavam, o que as pessoas viam. E pouca fundamentação escritural, né? Pouca fundamentação bíblica, que é o fundamento do profético, que é a palavra profética, a escritura. Então a ideia é a gente trazer alguma clareza, né? Como o tema já diz, sobre o tema, sobre o serviço profético a partir da igreja para servir o mundo. Então, se você se interessa por esse tema e deseja participar conosco, você vai se inscrever, então tem um link aqui na descrição desse vídeo aqui, para você participar do nosso seminário online, ou você vai no meu Instagram, FábioAP4, @FábioAP4, vai lá na minha bio, lá tem um link lá para você se inscrever. Então dia 2, 4 e 6 de fevereiro, seminário online sobre o profético, trazendo clareza sobre o profético bíblico. Cola com nós. E lembra, para participar tem que se inscrever, cabeça. Se inscreve aí, vai lá, bota o teu nome lá, teu e-mail, teu telefone, você vai receber um link para você fazer parte desse seminário, ok? Então vamos que vamos. Então vamos responder as perguntas da treta. Nem sei se é tanta treta assim, mas são perguntas muito feitas, né? O pessoal repete muito essas perguntas. Então a primeira pergunta que eu vou responder aqui é: onde estão aqueles que morreram com Cristo agora? Então, assim, muita gente pergunta isso. Eu já respondi isso várias vezes no Instagram, mas isso sempre volta. Então, vamos deixar esse vídeo gravado aqui para a galera sobre esse tema. Então, qual que é a pergunta? Qual é o lugar que os mortos em Cristo estão agora? O que eles estão fazendo? Qual é a habitação dos mortos, né? Então, para responder essa pergunta, nós vamos usar alguns textos. Então, pega a tua caneta, teu papel, tua Bíblia e anota a cabeça. Anota aquilo que Deus falar contigo, aquilo que o Espírito queimar no teu coração, e registra aquilo que você está aprendendo. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Vamos abrir em Hebreus 12, versículo 22. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22 está falando sobre a cidade de Deus, a cidade do Deus vivo, ok? Então esse é o texto-chave para a gente falar sobre onde estão as pessoas, as almas das pessoas que morreram em Cristo. Então isso é muito importante. Então esse é o texto-chave. Para a gente chegar aqui em Hebreus 12, o que eu vou propor? Você vai virar uma página, ok? Para trás. E nós vamos para Hebreus 11 para preparar para o Hebreus 12. Beleza? Então vamos lá. Hebreus 11 fala sobre a fé e fala sobre a galeria da fé, aqueles que andaram em fé na terra. E tem uma série de exemplos aqui, né? E um deles é Abraão. Então, no versículo 8, nós estamos em Hebreus 11. Diz assim: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. E partiu sem saber para onde ia. Então ele recebeu o chamado do Senhor e começou a andar em direção da voz de Deus. Ele não sabia para onde estava indo,
mas ele estava seguindo a voz de Deus. Aí, no versículo 10, diz assim, está falando de Abraão, porque ele, Abraão, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Aí tu. Abraão estava andando, sendo guiado pela voz de Deus na terra, mas os seus olhos não estavam na terra. Os seus olhos estavam na cidade de Deus. Olha que loucura. Abraão, pela fé, andava sobre a terra, guiado pela voz de Deus, atrás da promessa. Mas os seus olhos, a sua esperança, não estava na herança terrena. A sua esperança estava na cidade de Deus. A sua esperança estava no céu. A cidade do qual Deus é arquiteto e construtor. A cidade que Deus edificou. A cidade de Deus. E essa cidade não está na terra. Essa cidade está no céu. Olha o versículo 1, olha que loucura. Nós estamos indo no 11, hein? Vamos para o 12. Já. Então, Hebreus 11, 1 diz assim, pela fé, a fé é a garantia do que se espera, ou seja, a garantia do futuro. E a prova e a convicção daquilo que não se vê. E a convicção do invisível. Então diz que a fé é a garantia do futuro, da herança de Deus, e a convicção e a prova que o invisível é real. Então, Abraão no versículo 8, ouviu a voz de Deus, se moveu pela voz de Deus, em direção da promessa da sua herança, de um lugar. Só que os seus olhos, lá no versículo 10, estavam voltados para uma esperança. Porque ele esperava, não uma herança terrena, mas a cidade que tem os fundamentos, no qual Deus é arquiteto e construtor. Agora vamos para o 16. Mas agora almejam uma pátria melhor. Isso é, a celestial. Uma pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles. Está falando agora da galeria da fé, né? Não se envergonha deles. Ou seja, deles quem? De todos esses personagens que andaram pela fé. Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Então, todos que andaram nessa terra pela fé, eles fazem parte da pátria celestial. E a sua herança é habitar na cidade de Deus, na cidade que Deus edificou, a cidade que Deus preparou para todos aqueles que depositaram a sua fé nele. Tá pegando isso aí? Beleza. Isso está falando da pátria celestial. Então, presta atenção, a nossa pátria é celestial. A nossa origem é o céu, mas o nosso destino é a terra. Vou repetir. A nossa origem é o céu é a nossa pátria, mas o nosso destino é reinar com Deus nessa terra. Por quê? Porque a cidade que Deus edificou, que está no céu, está descendo para a terra. Então, a nossa herança é habitar na cidade de Deus, porque Deus preparou uma cidade para todos aqueles que têm fé nele. Pegou aí? Então agora vamos para o 12, que é o nosso versículo-chave. Hebreus 12, 22. Aí aqui, o escritor de Hebreus ainda está falando sobre essa cidade, a pátria celestial, a morada de Deus, o céu. Então essa cidade, ela é o céu dos céus, o lugar da habitação do trono de Deus. Então, em Hebreus 12, 22, ele vai descrever essa cidade. Vamos ler? Então, ele falando sobre essa cidade, ele diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Então, vem comigo. A cidade do Deus vivo
ela dentro dessa cidade tem um monte. Então, se você for olhar lá em Apocalipse, você vai ver que a cidade tem um muro, tem 12 portas. Dentro da cidade tem uma praça. E dentro dessa cidade existe um muro chamado Monte Sião. Tá? Então, vamos seguir. Depois, se você quiser mais detalhes sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Terceiro Céu. Você vê lá que tem tudo lá descrito lá. Então, nessa cidade tem um Monte Sião, cidade do Deus vivo. O nome dessa cidade é Jerusalém Celestial, que Apocalipse vai chamar de Nova Jerusalém. Ok? Aí nessa cidade estão incontáveis hostes de anjos. Então, nessa cidade tem muitos anjos. Nessa cidade existe a Universal Assembleia, né? Assembleia de Deus, ou Conselho do Senhor. A sala do trono de Deus que governa a criação. Ok? Assembleia dos Santos. Próximo. Nessa cidade também está a Igreja dos Primogênitos arrolados no céu. Então, o livro da vida está dentro dessa cidade. E no livro da vida estão escritos todos os nomes dos participantes da Igreja de Deus, a esposa de Deus. Aí, nessa cidade está Deus, que está aqui, né? E a Deus, o juiz de todos. Então Deus está dentro dessa cidade. Já vem comigo. Deus edificou essa cidade, Ele criou essa cidade, Ele construiu essa cidade. E Ele mora dentro dessa cidade. O trono dele está dentro dessa cidade. Logo, Deus habita dentro da sua própria criação. Tenso. Mas vamos seguir. Agora, olha o que está dentro dessa cidade. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o escritor de Hebreus está dizendo que os espíritos, as almas dos justos, elas estão agora na Nova Jerusalém, na cidade de Deus. Aí ele continua dizendo, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores aos que fala ao próprio Abel. Então, respondendo à pergunta, onde estão agora as almas, os espíritos de todos aqueles que morreram em Cristo? Eles estão na Nova Jerusalém, a cidade de Deus. A cidade que está no céu, que está descendo do céu, mas ela está no céu, o céu dos céus, né? O céu dos céus. E as almas de todos aqueles que dormiram em Cristo ou morreram em Cristo estão nesse lugar junto com os anjos, junto com o trono de Deus, junto com o conselho do Senhor, junto com Cristo. Então, preste atenção. Aqueles que morrem em Cristo não entram num sono da alma. Porque muita gente acha que a pessoa morreu, então ela dorme, fecha o olho e ela só vai acordar no reino. Ela entra num estado que ela perde a consciência. Eu não acredito nisso. Porque aqueles que depositaram a sua fé em Deus estão nessa cidade. Tanto é que Abraão, lá no Gênesis, já sabia disso. E ele se movia na terra e a sua esperança estava nessa cidade. Porque ele sabia que quando os olhos dele se fechassem nessa terra, ele ia acordar nessa cidade. O lugar da plenitude da presença de Deus na criação. A cidade, a Nova Jerusalém, que é o terceiro céu, onde Paulo diz que foi, é o centro de toda a criação, porque é onde Deus está entronizado. Nesse lugar estão as almas de todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Então as pessoas não estão dormindo sem consciência, as pessoas não estão afastadas de Deus. Aqueles que morreram em Cristo estão com Jesus morando na Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade que Abraão esperava. E essa cidade que está no céu está descendo para a terra. Então Deus, Jesus, os anjos e todos os santos que morreram estão descendo com essa cidade para dominar a terra com a glória de Deus. Mas você não me convenceu, Fábio. Então eu preciso de mais textos. Então vamos seguir. Vamos abrir Lucas 23.
versículo 42. Então Lucas 23 aqui é o cenário da cruz, onde o ladrão lá que está do lado de Jesus, ele conversa com Jesus. Então, e todo mundo abriu, menos eu. Lucas 23, 42. Vamos lá, Lucas 23, 42. Vamos ler o 39 para ter contexto, né? Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo, né? Só uma pausa, né? Muita gente fala que é ladrão, né? Mas nem diz aqui que é ladrão, né? O texto fala que é criminoso, mas vamos seguir. Ele blasfemava dele. Você não é o Cristo? Então, qual que é o contexto? Jesus está crucificado e tem dois criminosos, um à direita e um à esquerda de Jesus. São 3 cruzes, beleza? E aí um começa a blasfemar e diz, você não é o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse, não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas esse homem não fez mal algum. Então disse a Jesus, né? Jesus, lembra-te de mim. Olha o que o criminoso fala. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, olha só, quando você morrer e entrar no seu reino, lembra-te de mim. Agora, olha o que Jesus responde para ele. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso, ela é muito, muito emblemática na Escritura. Porque essa palavra paraíso, lembra que o Novo Testamento, ele está escrito em grego. Tá? Então ele é escrito em grego. Essa palavra paraíso, né, paradeisos no grego, ela é a mesma palavra que na Septuaginta, que é o Antigo Testamento grego, está para jardim do Éden. Então, quando Jesus está falando que ele estará com Jesus no paraíso, o que Jesus está falando é, você vai estar comigo no jardim do Éden. Caraca, tenso. Então, se você é conhecedor, tem acesso a Bíblias no original, você pode conferir isso que eu estou falando. Você pode abrir lá em Gênesis, na Septuaginta, que está escrito em grego, e você vai ver que quando aparece jardim, é a mesma expressão grega para paraíso. Então, no Novo Testamento, quando alguém está falando sobre o paraíso, está falando sobre o jardim do Éden. E Jesus está falando um contexto do paraíso, num contexto pós-morte. Então Jesus está afirmando que aquele criminoso que está ao seu lado iria ser salvo. Salvo por quê? Porque ele depositou a sua fé em Jesus, mesmo diante da face da morte. E aí lá em Hebreus 11 diz que ele preparou uma cidade para aqueles que derramam sua fé em Deus. O criminoso depositou a sua fé em Jesus, por isso o seu destino era o paraíso, o jardim do Éden. Então, guardou isso aí? Então nós falamos sobre uma cidade e falamos sobre o jardim, sobre o paraíso. Então, se eu estou afirmando que quem morreu em Cristo está morando agora na cidade de Deus, e Jesus falou que o cara ia morrer, ia para o paraíso, significa que o paraíso está dentro da cidade de Deus. O paraíso agora está dentro da Nova Jerusalém. Vamos lá. Se o paraíso é o jardim do Éden, onde o paraíso estava no início? Em Gênesis vai dizer que Deus criou os céus e a terra, Deus estabeleceu o Éden, e dentro do Éden ele plantou um jardim. E esse jardim
que é o jardim no Éden, que o Éden era muito maior do que o jardim. Então tem o Éden, e dentro do Éden havia um jardim, onde ele plantou para colocar o homem para, a partir desse lugar, governar a terra. Esse lugar é chamado de paraíso. O início do homem era o paraíso. E o fim do homem, todo homem que deposita sua fé em Deus é o paraíso. Então vem comigo. O homem foi expulso do paraíso por causa do pecado, mas por causa do sacrifício de Jesus, o caminho que estava fechado ao paraíso, porque o homem foi expulso do paraíso e um querubim foi colocado, querubins foram colocados para guardar a entrada do paraíso, guardar a entrada do jardim do Éden, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Mas, por causa do sacrifício de Jesus, o caminho ao paraíso, o caminho ao jardim do Éden, que estava fechado por causa do pecado, agora foi aberto pelo seu sangue. E agora todo aquele que deposita sua fé em Jesus Cristo pode e deve acessar o paraíso. E o paraíso ele está dentro da cidade de Deus. Aleluia, que é a nossa pátria. Vamos ver isso. Aonde está isso, Fábio? Então vamos lá, Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, a árvore da vida estava onde? Em Gênesis 1, e 2 e 3. A árvore da vida estava dentro do jardim do Éden, que é o paraíso de Deus. O que acontece, meus amigos, é que antes do dilúvio, que veio e destruiu a terra, o jardim de Deus, o paraíso de Deus, que estava na terra, ele subiu para o céu. E agora, a árvore da vida e o paraíso que estava na terra, ele está no céu. Ah, Fábio, isso é muito louco. Então vamos lá, vamos ler outra passagem. Apocalipse 21, versículo 10. Apocalipse 21 e 22 vai narrar a Nova Jerusalém, que é a cidade que Abraão perseguia. Lembra de Hebreus 11? A cidade que Deus perseguia. Hebreus 12 fala sobre a cidade, a Nova Jerusalém. Então ele vai descrever a cidade detalhadamente. A cidade de Deus que está no céu, está descendo. Apocalipse 21, 10 diz assim: e me transportou em espírito até a grande e elevada montanha, lembra do monte, Monte Sião, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, está no céu, mas ela está descendo para a terra. Então vamos ler agora Apocalipse 22, versículo 1. Agora ele vai falar sobre o interior da cidade, o que tem dentro da cidade. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, na praça da cidade, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então a árvore da vida, que estava no jardim de Deus, que é o paraíso, que estava na terra no início, ele foi arrebatado da terra para o céu. E agora o paraíso de Deus é a praça da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. E o paraíso de Deus é a habitação de todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. O mesmo lugar que Jesus afirmou que o criminoso que depositou a sua fé nele estaria após a sua morte. Então, se você tinha dúvida de onde estão as pessoas que morreram,
estão nesse lugar, a cidade de Deus. Nesse lugar estão os espíritos dos justos aperfeiçoados, como o escritor de Hebreus afirma em Hebreus 12. Está respondida essa pergunta. Então essa pergunta já foi. Vamos para uma segunda pergunta, que é também entre as perguntas mais feitas aí no Instagram. E a segunda pergunta é: vamos passar pela grande tribulação? Maluco, eu já respondi isso mais 50 vezes, mas eu continuo perguntando. Então vamos registrar isso aqui nesse vídeo e agora, se alguém perguntar, eu vou falar: toma esse vídeo aí e assiste. Então vamos lá. Grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é um período de 3 anos e meio que vai preceder a vinda de Jesus para estabelecer o seu reino sobre a terra. Baseado em Daniel, nas 70 semanas de Daniel, isso é bem complexo, mas depois você pode estudar isso mais profundo. Existem as semanas de Daniel, e a última semana de anos, porque são 70 semanas de anos, que é 70 vezes 7, que vai dar 490 anos. Então, na última semana de Daniel, na última semana, vai ter um racha nessa semana. Então vai ter a primeira metade da semana, 3 anos e meio, e a segunda metade da semana, que são 3 anos e meio. E aí, a grande tribulação é esse período da última metade da última semana de Daniel, que vai dar 3 anos e meio. Então deixa eu só fazer uma conta aqui para ver se eu não falei besteira. Não, é isso mesmo. Então é que são 490 anos mesmo. Porque eu fiquei assim, será que são 490 anos? Eu fiz de cabeça, será que eu errei? Aí meti uma calculadora aqui para isso. Então voltando. Então nesse período, 3 anos e meio que precede a vinda de Jesus, vai haver a grande tribulação, que vai ser um período onde a igreja vai receber o maior derramamento do Espírito. O maior avivamento da história da humanidade vai vir nesse tempo. Vai haver a maior explosão missionária da história da humanidade nesse tempo. Nós vamos invadir as nações com a pregação do Evangelho para testemunho do reino em todas as etnias da terra. Mas nesse tempo também vai haver o maior nível de resistência das trevas e do sistema do mundo contra o povo de Deus na terra. Por isso que é grande tribulação. Então nós vamos passar por um grande avivamento que vai nos levar a uma grande operação apostólica e missionária, mas isso também vai fazer com que nós vamos sofrer uma grande resistência das trevas. Então o sistema do mundo e o império de Satanás vai se levantar poderosamente para produzir uma tribulação, uma resistência contra o avanço do testemunho do povo de Deus nas nações. Então isso é grande tribulação. Grande tribulação não é Deus derramando a sua ira sobre a terra. Então isso aí é besteira. Ah, como que eu vou estar aqui experimentando a ira de Deus? Não, grande tribulação não é Deus derramando a sua ira sobre nós. Grande tribulação é a igreja se levantando em poder e o sistema do mundo e o império de Satanás produzindo tribulação contra a igreja. O que Deus vai fazer nesse período é derramar a sua ira sobre o sistema do mundo e sobre os exércitos do anticristo. Então tu pegou? Então vamos lá. Vou dar alguns textos básicos aqui para a gente entender porque a gente vai passar por tribulação, vai passar por perseguição, vai sofrer em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos surra de textos agora. 2 Timóteo 3,12. Abra aí. 2 Timóteo 3,12. Diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, meus amigos, eu não quero passar para a grande tribulação porque eu vou sofrer. Se vira, entra na fila. Chora esse choro comigo, querido. Se você deseja viver uma vida piedosa em Cristo, você vai ser perseguido e ponto final. Deus não vai te poupar dessa perseguição. Porque ser perseguido
sofrer em nome de Cristo, desenvolver uma jornada e passar por crises, fortalece o nosso testemunho acerca de quem Deus é e de quem nós somos nele. Deixa eu dizer uma coisa para você que Art Katz fala no livro Fundamentos Apostólicos. Ninguém vai ser usado na missão apostólica se não passar por crise, por perseguição, por sofrimento. Em nome de Deus. Ninguém. Porque ninguém vai ter uma estrutura espiritual para dar testemunho se não passar por uma humilhação por causa do Evangelho. Se Jesus, o Filho de Deus, ele foi humilhado, ele padeceu para dar testemunho do seu Pai, da sua obra. Ele sofreu, padeceu, foi atribulado antes de receber, de acessar, de revelar a sua glória por meio de um corpo glorioso. O seu corpo, nós, o corpo místico de Jesus, também vai passar pelo mesmo processo. Antes de acessarmos, experimentarmos essa glória, nós vamos passar por uma tribulação. Então, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. Então, na história da redenção, sempre o sofrimento precede a glória, sempre. Quando Jesus, em Lucas 24, 26, ele está no caminho de Emaús e os discípulos começam a chorar e reclamar que o mestre tinha morrido, ele fala assim: vocês são nécios. Vocês não sabem que os profetas sempre falaram acerca do Messias? Que ele deveria padecer antes de entrar na sua glória? Então, o sofrimento precede a glória. Sempre vai ser assim. Esse é o modelo de Deus na história da redenção. Eu não quero, eu não gosto. O problema é teu, ninguém te perguntou nada. Olha o que diz Romanos 8,17. Olha o que Paulo afirma. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quantos querem ser glorificados? Ei! Mas quantos querem passar pelo sofrimento? Então, o que é esse sofrimento? É se levantar como uma testemunha de Cristo na terra e se alegrar em ser açoitado, perseguido, difamado por causa disso. Tu está entendendo? Isso é a tribulação. É nós nos levantarmos em poder nas nações. E as nações, os espíritos, os governantes das nações, os espíritos que estão por trás desses governantes, vão se levantar poderosamente para nos resistir. E nós vamos nos alegrar em sermos odiados pelo mundo por causa do testemunho de Jesus Cristo. Aleluia! Então vamos lá, Romanos 8,17, né? Nós já lemos. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Interessante que o versículo anterior, o 16, todo mundo gosta de falar, né? O anterior diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Esse é o 16. Então, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora o 17, logo em seguida, diz o quê? Agora, ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha o que ele está falando. Se somos filhos, se o Espírito está testificando que somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí ele afirma: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia. O destino de todo filho de Deus é a glória. Todos nós vamos ser glorificados. Todos nós vamos receber corpos glorificados, assim como Cristo recebeu um corpo glorificado. Mas o mesmo processo que Jesus passou para receber um corpo glorioso é o processo que o Senhor está nos convidando a passar para receber os nossos corpos gloriosos, que é passar pelo martírio. Jesus falou: você quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Siga-me, tome a sua cruz. Chegou a hora de morrer.
por causa do testemunho. A palavra testemunha é mártir. Então vamos seguir. Então, existem 4 passagens nas Escrituras, porque a pergunta é, nós vamos passar pela grande tribulação? Estou respondendo com calma. Então existem 4 passagens no Novo Testamento que falam diretamente, né? Existem outras, mas 4 mais específicas. Existem 4 passagens no Novo Testamento que falam especificamente da segunda vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja para se encontrar com ele nas nuvens. E nessas 4 passagens são diretas, nenhuma delas afirma que Jesus vai voltar para arrebatar os santos às nuvens para se encontrar com ele antes da grande tribulação. Não existe esse versículo na Bíblia. Então, toda passagem que fala sobre volta de Jesus e arrebatamento dos santos, nenhuma está falando que isso vai acontecer antes da grande tribulação. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara dizendo que a volta de Jesus e o arrebatamento dos santos até ele, porque a Bíblia diz que Jesus vai descer do céu e nós vamos ser arrebatados da terra e vamos encontrar com ele nas nuvens. E aí quando nos encontramos com ele nas nuvens, né? Aí Apocalipse 19, Zacarias 14 diz que nós vamos descer com Cristo para assumir o governo da terra. Então, vamos citar aqui. Então é o seguinte, 1 Coríntios 15:52 fala que ao som da última trombeta, ou seja, da 7ª trombeta, Jesus vai voltar. E quem tiver morto em Cristo vai ressuscitar, e quem estiver vivo vai receber um corpo glorificado. Então, ao som da última trombeta, ao som da 7ª trombeta. Pegou isso aí? Então, beleza. Outra passagem que é paralela a essa é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que vai dizer que Jesus vai descer do céu e quem estiver morto em Cristo vai ressuscitar, quem estiver vivo vai ter o corpo transformado e tudo isso vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Então vem comigo. Lembra? Vamos agora fazer uma conexão da pergunta 1 com a pergunta 2, né? Olha que doideira. Então, quando Jesus descer do céu, todos os santos que estão na Nova Jerusalém vão descer com ele. Jesus vai descer com uma procissão do céu. Vai descer com Adão, com Abraão, com Noé, com Enoque, com Paulo, com Pedro, com essa galera toda, e ele vai descer da Nova Jerusalém. E aí o que vai acontecer? Jesus vai pairar nas nuvens, e aí as almas dos santos que estão na Nova Jerusalém vão vir e vão se encontrar com seus corpos na terra. Meu Deus! O poder de Deus vai unir todas as partículas do pó dessas pessoas que estão na terra e vai regenerar o corpo dessas pessoas. E essas pessoas vão ressuscitar com corpos físicos, de carne e osso, mas corpos glorificados. Assim como Jesus tem um corpo glorioso. E aí, quem estiver vivo em Cristo vai ser transformado num corpo glorioso. E aí, todas essas pessoas vão se encontrar com Jesus nas nuvens. Esse é a volta de Jesus, a descida de Jesus do céu para as nuvens e a subida dos santos da terra para as nuvens. O encontro para descer e Jesus assentar no seu trono em Jerusalém. Agora, vamos responder agora diretamente a pergunta. Isso vai acontecer, esse encontro nas nuvens, descida de Cristo e arrebatamento, vai acontecer antes ou depois da grande tribulação? Depois da grande tribulação. Então vamos ler Mateus 24. Abre aí Mateus 24. Mateus 24. Vamos ler primeiro o versículo 21. Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então ele está falando sobre a grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então ele está falando do tempo do fim, os últimos 3 anos e meio antes de Jesus voltar. Aí, nós estamos no 21,
do Mateus 24. Agora nós vamos pular para o versículo 29, Mateus 24. Olha o que Jesus fala. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que tribulação? A grande tribulação que ele acabou de explicar. Então, no versículo 21, ele fala sobre a grande tribulação e ele está narrando ali a grande tribulação. Quando chega no 29, ele fala, logo depois, logo em seguida da grande tribulação, ou logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, quando que Jesus vai descer do céu? Depois da grande tribulação. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. A nuvem que Paulo afirma lá em 1 Tessalonicenses 4, que Jesus vai parar, ele vai descer para as nuvens. E aí ele continua, homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor da trombeta. Olha a trombeta aí. A trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. A última trombeta. Então, ao som da trombeta, os quais os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando que vai haver o arrebatamento para encontro com Jesus nas nuvens? Depois da grande tribulação. Então, nós vamos passar pela grande tribulação? Certamente. Porque a grande tribulação vai ser o período mais divertido para viver da história da humanidade. Vai ser o momento do maior derramamento de poder da história da igreja. Vai ser o momento onde vai se levantar a igreja gloriosa de Efésios 5, onde nós vamos fazer obras maiores que Jesus. Vai ser o momento onde nós vamos invadir todas as nações da terra para dar testemunho do Evangelho. Vai ser muito bom, onde sangue vai ser derramado em honra ao Todo-Poderoso. Vai ser um tempo de muito poder, mas também vai ser um tempo de muito sofrimento e muita perseguição, assim como foi o livro de Atos. Então, o livro de Atos é um paralelo para a grande tribulação, sendo que a grande tribulação é um livro de Atos em escala global. Grande derramamento do Espírito, explosão missionária, restauração apostólica e perseguição e martírio. Aí você vai falar, mas você não pode estabelecer uma doutrina em cima de um texto isolado. Então vamos ler um segundo texto para os irmãos bereanos aí que gostam de segundo texto. Então vamos abrir em Marcos 13, versículo 24, que é uma passagem paralela a Mateus 24. Então Marcos 13, 24, diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Lembra que ele está na Nova Jerusalém e ele desceu do céu para as nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando vai haver o arrebatamento dos santos? Depois da grande tribulação. Quando Jesus vai descer da Nova Jerusalém para as nuvens? Depois da grande tribulação. Quando vai ter um encontro dos santos com Cristo nas nuvens? Depois da grande tribulação. Quando que Jesus vai vir para assumir o seu reino sobre a terra? Depois da grande tribulação. Então você vai passar pela grande tribulação. E você precisa criar expectativas sobre esse dia. Então eu quero ler a última passagem
aqui dessa porção em 1 Pedro 4,12. Abre com nós aí, 1 Pedro 4,12. Então, 1 Pedro 4,12 para aqueles que têm medo desses dias, para aqueles que têm receio e medo. Então, eu quero que você seja livre desse medo agora. Então, vamos lá, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, vocês estão estranhando porque vocês estão passando por crise, por tribulação, como se fosse algo extraordinário? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aleluia. Jesus disse, se o mundo me odeia, eles também vão odiar vocês, porque vocês são participantes da minha obra. Se o mundo não te odeia, se você não é difamado, se você não é perseguido, se você não é traído, se você não é rejeitado por causa da justiça de Deus na sua vida, eu quero te dizer, você provavelmente não é salvo. Todos aqueles que vivem piedosamente em Cristo vão ser perseguidos. Isso é um fato. Então vamos continuar lendo. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegres exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Todos aqueles que vão ser atribulados, todos que vão ser injuriados, perseguidos, martirizados, difamados por causa da justiça de Deus, por causa do testemunho de Jesus, sobre essas pessoas vai habitar o peso, o poder do Espírito da glória de Deus. Não sei você, mas eu estou ansioso para viver esses dias onde vai haver uma medida de poder do Espírito sobre nós que nós nunca conhecemos. O Espírito vai vir nesses dias e vai distribuir idiomas no Brasil. Homens vão acordar falando árabe, chinês, mandarim, sei lá. Homens vão acordar falando russo, dialetos africanos, espanhol. E o Senhor vai enviar soberanamente essas pessoas para as nações, para serem mártires do Evangelho. O pessoal fica falando assim, mas na grande tribulação a gente vai ter que estocar comida. Não, queridos, não tem que estocar comida na grande tribulação. Nós vamos multiplicar comida. Nós vamos agir num nível de poder. Nós vamos chegar em cidade onde pessoas estão morrendo de fome. E nós vamos multiplicar comida. Mas nesse tempo nós vamos ter que comprar arma para se defender. Querido, na grande tribulação a gente não vai ter que comprar arma, não vai ter que andar armado. Na grande tribulação nós vamos orar e fogo do céu vai cair para destruir os inimigos de Deus nas nações. Você está me acompanhando? Assim como Jesus afirma em Atos 1:8 sobre a missão apostólica dos discípulos de Cristo no século I, assim como isso está sobre o século I, Atos 1:8 também está sobre o fim dos tempos, sobre o tempo da grande tribulação. E ele diz, receberão poder e serão minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártir. Então o que ele está falando é, vocês vão receber poder do Espírito. E o poder vai levar vocês a serem mártires. E vocês vão ser testemunhas, mártires, até os confins da terra. Então 3 coisas estavam sobre a missão apostólica da igreja no livro de Atos: poder do Espírito, martírio e grande comissão.
Só que eles não cumpriram a grande comissão plenamente. E quando isso vai se cumprir? No dia do Senhor. Então, esse período da grande tribulação é um período de poder do Espírito, martírio e testemunho de Jesus até os confins da terra. Então, você vai passar pela grande tribulação. E isso vai ser muito legal. Porque nós vamos ser testemunha de Jesus, aonde Ele nos enviar. Aleluia. Então esse vídeo é para responder essas duas perguntas. Depois a gente faz mais vídeo para responder outras perguntas. Então é o seguinte. Dia 2, 4 e 6 de fevereiro se inscreve Seminário sobre o Profético. Tema: Trazendo clareza sobre o Profético Bíblico. Tem um link aqui embaixo na descrição. Vai lá no meu Instagram. Se inscreve lá. Na minha bio tem um link lá. Moto do Demônio. Passou aí. Mas vamos lá. Vai lá no meu Instagram. @FábioAP4. Se tu não me segue, aproveita e segue lá no meu Instagram, que eu posto um monte de coisa legal lá. @FábioAP4. Então na bio tem um link lá que você pode entrar. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Segue nós nas redes sociais e ajuda a divulgar esse vídeo, tá? Manda para os teus amigos, seus discípulos, todo mundo que tem dúvida nisso aí. E vamos que vamos. Abração e até a próxima. É nóis, Brasil.